E dando continuidade, assistiremos agora o seminário da professora acadêmica Luísa Trigo, titular da cadeira número 93, de Elias José, na Academia de Letras dos professores da cidade de São Paulo. Luísa Trigo é professora de Educação Física, pedagoga e psicopedagoga e atua na área da educação há mais ou menos 15 anos. Ela é professora de Educação Física na rede pública municipal desde 2015. E o seu envolvimento com a AEL teve início em 2017, na MF Visconde de Cairu, com a amiga e professora Kátia. No dia 21/10/2017, ela tomou posse na AEL, da cadeira número 93, do autor Elias José. Para ela, a AEL é encantadora, pois oportuniza a vivência com a cultura literária tão importante aos nossos alunos. Hoje, ela está diretamente participando da AEL, mas em breve, ela não está diretamente, né? Mas em breve ela vai retornar, porque quem é da AEL, sempre da AEL. Seja bem-vinda. Uma salva de palmas. A sua bela voz e a poesia dançavam lindos passos de balé. Balé nunca rima com poeta, poeta rima com Elias José. Vem cá, achar uma rima pra poeta, vem cá, brincar com Elias José. Brinquei no meu jogo da fantasia e vi um grande encontro de Josés. Paulo Paz, que rima com Bento Lobato, que rima com Elias José. Vem cá, achar uma rima pra poeta, vem cá, brincar com Elias José. Boa tarde. Boa tarde. É uma preciosidade aí que eu achei na internet, uma homenagem para o meu amigo literário, que eu achei assim fantástica essa música, achei que todo mundo devia conhecer. Eu estou muito emocionada de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho do Elias José. Para mim, é uma grande honra participar desse seminário, porque, você sabe, eu tive muita dificuldade para escolher o meu amigo literário. Porque, assim, eu passei alguns anos da minha vida trabalhando com projetos de leitura compartilhada e escrita num colégio aí que eu trabalhei. E eu trabalhava com muitos livros paradidáticos, e, assim, são tantas obras lindas que eu simplesmente falei, como eu vou escolher? Eu não sabia como escolher, porque eu conhecia tantos e também acabava não achando justo escolher um e o outro que eu gostava também, né? Aí eu falei assim, bom, tive uma ideia. Vou escolher um autor que eu não conheço, porque eu vou dar a oportunidade de conhecê-lo, de saber mais das suas obras, né, os feitos, né, e toda uma criação nova. E foi aí que eu fui apresentada às obras do Elias José, pela minha amiga Kátia, né, a Kátia Fico, que nós trabalhamos junto desde o início do AEL, que eu iniciei, né, no AEL. E aí ela me apresentou algumas obras e eu acabei escolhendo ele e tomando posse da cadeira número 93. Então, assim, eu trabalhava muito com crianças de primeiro e segundo ano. Né, naquela época, estava em sala, né, não como professora de Educação Física, e aí eu acabei optando por isso. Eu me encantei pelas obras do Elias. Primeiro que assim, a figura dele é muito carismática, né? As fotos, a gente sempre olha assim, ele é muito carismático. E porque também ele deixou uma vasta produção literária. Tá? E o foco principal dele, nessa produção, era a literatura infantil e juvenil, né, que vinha exatamente de encontro com aquela vivência toda que eu já tinha
junto com os meus alunos, né? E aí eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Contista e romantista, Elias José nasceu em Santa Cruz da Prata, Minas Gerais, em 25 de 8 de 36. Ele viveu em Guaxupé desde os 13 anos de idade. Na adolescência, estreitou seus laços com a literatura ao organizar e escrever com um grupo de colegas no Jornal da Escola. Em 1962, ganhou o primeiro lugar num concurso de contos promovido pela revista Vida Doméstica. Formado em 1967 em Letras e Pedagogia, na Faculdade de Filosofia, de Ciências e Letras, ele fez curso de especialização e pós-graduação no São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 1970, ele publicou sua primeira coletânea de contos, A Mal Amada, que recebe menção honrosa no concurso de livros de contos Prêmio José Lins do Rego, patrocinado pela livraria editora José Olímpio, em 1968. Tornou-se professor de literatura brasileira e teoria literária na FAFIG, onde também atuou como vice-diretor e diretor coordenador do Departamento de Letras. Na rede pública de ensino, ele deu aulas de língua portuguesa, literatura brasileira na Escola Estadual Dr. Benedito Leite Ribeiro. A partir de 1976, por sugestão de sua esposa Silvia, escreveu histórias para sua primeira filha, a Yara. Inicia, assim, sua produção infanto-juvenil, cujo primeiro lançamento foi As Curtições de Pitu. A afinidade com o gênero e o sucesso obtido com a publicação levaram-no a dedicar-se quase exclusivamente ao público infantil. Casado com Silvia Monteiro, teve 3 filhos, Yara, Lívia e Érico. Além de escritor, era professor, poeta e contador de histórias. Publicou mais de 100 livros e recebeu os mais diversos prêmios, dentre eles a Associação Paulista de Críticos de Arte, o Jabuti e o Prêmio Odilo Costa Filho pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Seus contos e poemas foram traduzidos e publicados em antologias de autores brasileiros no México, Argentina, Estados Unidos, Itália, Nicarágua e Canadá. Infelizmente, Elias José não conseguiu ver o livro Disque Poesia publicado, pois nos deixou em 2 de 8 de 2008. Agora, para Elias José, ele dizia que escrever para adultos era mostrar o sufoco do dia a dia, né? Do sufoco da vida. E escrever para crianças era brincar com palavras, virar moleque, fantasiar e criar asas longas e leves. Assim ele pensava. Bom, entrando em contato com alguns dos seus livros, eu observei traços bem marcantes em seus escritos, que são as brincadeiras com as palavras, os poemas, as poesias e a preocupação com o cotidiano. As reflexões sobre o comportamento, como o medo, a alegria e o amor. Isso compõe as obras de maneira divertida e poética. Então, meu interesse foi aguçado quando eu li alguns livros dele, principalmente porque eles se encaixavam perfeitamente no meu trabalho, nos trabalhos que eu fazia. E isso me trouxe uma profunda alegria, né? E esses projetos, eles acabam sendo muito ricos em atividades. Eu até trouxe aqui um livro dele. A Casa da Cultura ficou alguns livros dele, para exemplificar para vocês, porque a gente fala assim, projeto de leitura escrita, né? Mas tem tantos jeitos de fazer, né? Só para vocês entenderem um pouquinho, né? Esse é o livro Disque Poesia, do Elias, né? E aqui ele conta a história de um menino poeta que percebeu que os outros amigos não tinham mais ideias para brincar. Então, ele resolveu levar para a escola o Disque Poesia, levar para eles brincarem. Então, era como se fosse um telefone, e nesse telefone, cada tecla que você acionava era um título que você
que você podia fazer uma poesia. Então, por exemplo, ele falava assim: número 0, né? Era um teclado de telefone. Um 0 à esquerda, eu não quero. E não me altero. Agora, um 0 à direita do meu dinheiro vira festa no meu terreiro. Número 1, tecla 1. Uma andorinha sozinha não faz verão. Um avião sozinho, na minha mão, me leva embora para o Japão. Então, nesses 2 trechos de poemas e poesias do Elias, eu comecei a formar na minha cabeça como que eu faria um projeto, né, com isso. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente apresentava os projetos para as crianças de forma lúdica, ou através de um caça-tesouros, ou através de um carteiro que chegava na porta da sala levando os livros para eles de presente, como se fosse uma entrega mandada por alguém. Então, a gente apresentava, fazia toda a leitura da capa com a criança, e ela criava a hipótese sobre o livro, sobre o que contava esse livro, né? O que eles achavam que esse livro ia falar, né? E aí eles registravam aquilo, aí num outro dia a gente dava início com alguns conteúdos que a gente queria que ela aprendesse através do livro. Então a gente fazia a leitura na primeira página desse livro com ela, e já tínhamos montado, né, o trabalho que ela ia desenvolver. Então, no primeiro trecho aqui do 0, que ele fala sobre o dinheiro, a gente fazia proposta de desafios matemáticos com as crianças, né? No segundo, a gente já falava sobre os países, né, cultura, às vezes alimentação, dependendo do que fosse abordado. Então, cada trecho era um projeto longo, então, cada trecho desse, a gente já montava todo uma leitura compartilhada com eles e a aquisição dos conhecimentos que a gente queria passar. Para isso, por isso ficava tão interessante, as crianças adoravam, porque tinha a ver com elas já tinham visto aquilo numa poesia, né? E aí elas sentiam vontade de continuar sabendo da história e imaginar o que ia ser o próximo desafio da leitura e da escrita, né? Então, assim, riquíssimo, gente, riquíssimo, vocês não têm noção. Dá para fazer muita coisa. Agora, eu vou passar para vocês um pedacinho, um pouquinho, foi uma entrevista que o Elias deu, né, numa feira de artesanato, só para vocês ouvirem ele um pouquinho. Reunidos no mesmo espaço estavam o artesanato produzido na região e também os livros de 2 respeitados autores guaxipeanos, Moacir Costa Ferreira e Elias José. Eu sempre fui muito fã de dar apoio toda feira que tem de artesanato e tudo. Me convidaram para também expor. Falei, eu topo, porque eu acho que a literatura é muito artesanal, porque lá eu estou criando meu texto, sou eu sozinho, é um trabalho muito artesanal. Chega lá na editora, esse trabalho é amoroso, artesanal. Chega na mão do ilustrador, é também bem artesanal. Elias José escreve desde os 18 anos de idade, mas a primeira publicação aconteceu na década de 70. Ao todo, já são 124 livros publicados em mais de 20 editoras espalhadas pelo país. E o sucesso do escritor ultrapassa as barreiras geográficas, sendo o autor muito conhecido em vários estados brasileiros, da Bahia ao Rio Grande do Sul. E sua presença durante uma exposição de artesanato reflete a criatividade necessária tanto no trabalho do artesão quanto no do escritor. Eu acho que a gente teve um imaginário muito rico na infância. Ouvimos muita história, mãe contando história, pai, avó. Minha avó era uma contadora de história maravilhosa. Lemos muito livro. Então isso aí mexeu com o imaginário da gente. Isso aí que o pessoal, todo mundo chama de dom, né? Quer dizer, pelo imaginário mexido, você deu para o teu filho muito lápis, muito papel de desenho. Esse menino tem uma tendência para desenhar. Mas se você leu bastante para ele pode ter uma tendência para bom leitor ou até escrever. Quem foi à exposição também pôde conferir as personagens de alguns dos livros de Elias José. Através do trabalho de diversos artesãos, o próprio escritor ganhou a sua versão em artesanato.
Entre as personagens que saíram do livro e viraram bonecos está o marinheiro Manuelão. Lá em Porto Alegre, de repente encontro a dona Ana Bonequeira, que fez o meu personagem, que é o Manelão. O Manelão é um cara que ele é marinheiro. E o Manelão, que ganhou o texto meu, né, que a história é minha, ele tem um pouco de cada contador de história. E ele ganhou também a imagem da Marilda. A Marilda Castanho é uma grande ilustradora mineira. Então ela fez a imagem. E a dona Ana criou o boneco. E com a experiência que tem como um grande escritor da literatura infantil, Elias José revela o segredo dos seus livros fazerem tanto sucesso entre as crianças. No caso da poesia, rima, brincadeira, porque eu acho que a literatura infantil é um pouco brinquedo com a palavra. E se a gente levar como um brinquedo para a sala de aula, ou para o nosso filho, ou a criança que está próximo da gente, a gente vai ver que nós vamos conquistar um grande leitor. Agora, do contrário, se você obrigar a ler, você não vai conquistar, porque a literatura não se obriga, né? A obra de arte não se obriga, você não vai obrigar ninguém a dançar, a cantar. E a literatura está mais nesse ponto, mais dançar, cantar, fazer teatro, desenhar, do que língua portuguesa, gramática. Então, você vê que era do entendimento dele essa questão da ludicidade, né, e do estímulo. E nos livros dele exatamente a gente via isso, que a gente podia trabalhar toda a interdisciplinaridade dentro das suas obras. Então, a gente pode trabalhar os conteúdos de história, ciências, matemática, língua portuguesa, mas, principalmente, ele nos permite trabalhar com as emoções, né? Elias José é carregado de grandes emoções dentro dos livros, ele fala delas, né? Ele põe para fora, né, muito o que as pessoas querem dizer. Por isso, eu acredito que o trabalho dele frutificou, né? E foi eternizado nas suas obras e na fundação do Instituto Cultural Elias José, que tem como objetivo principal o incentivo à leitura e a difusão da cultura para crianças de 2 a 12 anos. Tá? E, assim, agora, para finalizar, eu vou passar para vocês um vídeo com uma declamação do poema Caixa Mágica de Surpresa. Espero que vocês aproveitem. É um deleite, como diz meu professor Leon, de teatro, é um momento deleite do nosso seminário aqui. Caixa Mágica de Surpresa. O livro é uma beleza e caixa mágica só da surpresa. O livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. O livro tem asas longas e leves, que de repente levam a gente longe, longe. Um livro é parque de diversões, cheio de sonhos coloridos, cheio de doces sortidos, cheio de luzes e balões. Um livro é uma floresta com folhas e flores, e bichos e cores. É mesmo uma festa, um baú de feiticeiro, um navio pirata do mar, um foguete perdido no ar, é amigo e companheiro, Elias José. Você me travou um pouquinho, né? É uma honra para mim. Essas meninas são minhas filhas. Elas adoram ler, gostam muito mesmo. E quando eu pedi para elas gravarem um vídeo, elas ficaram eufóricas e muito felizes de poder participar, de contribuir para o seminário da mamãe. E eu quero agradecer a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado e conhecido um pouquinho do Elias José. Foi uma pessoa tão especial e tão inspiradora. Muito obrigada mesmo. Parabéns, Luísa Trigo. Obrigada, viu, pela sua contribuição aqui no nosso seminário. Muito obrigada. Nós vamos agora ter um bate-papo. Um bate-papo sobre o saudoso professor, contista, cronista, poeta e escritor consagrado da literatura infanto-juvenil, Elias José. Com sua esposa, Silvia Monteiro Elias. O Instituto Cultural Elias José, ele é uma entidade de cunho literário, cultural e artístico, com sede em Guaxupé, Minas Gerais,
que tem como objetivo a divulgação da literatura infantil com o intuito de manter viva e rica a obra do escritor Elias José, privilegiando a linguagem oral por meio de contadores de histórias, contribuindo para a conservação e engrandecimento do patrimônio cultural mineiro. O Instituto Cultural Elias José foi fundado em 2008 por iniciativa da viúva do escritor Elias José, Silvia Monteiro Elias. Atualmente, o Instituto ele funciona em um espaço cedido pela família do escritor, na cidade de Guaxupé, em salas decoradas para entreter o público infantil. São apresentadas contações de histórias, poesias rimadas, espetáculos teatrais. E funciona um sebo no local, montado por doações de livros feitas pelas pessoas da comunidade local, além de uma biblioteca infanto-juvenil, com mais de 1.000 livros no acervo, oferecidos ao público de segunda a sexta-feira. Com vocês, Silvinha. Boa tarde a todos, professores, educadores e alunos. Quero, em nome do Instituto Cultural Elias José, agradecer o convite tão generoso feito pelos coordenadores e membros da AEL, Academia de Estudantes de Letras, Samir Ahmad, Sueli Fonseca e Sueli Aparecida Vaz. Tenho certeza de que, se estivesse conosco, o Elias estaria presente. Olha, eu não tenho muito o que falar, não. Só o que esse pessoal disse sobre ele. E os vídeos já mostram tudo. Só tem uma coisa que eu queria salientar, como se fosse um bate-papo mesmo. Como é que eu abri o Instituto? Porque, quando ele morreu, eu me desesperei. Ele tinha 4.000 livros de vários autores dentro de casa e tinha 150 obras publicadas. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu tenho que preservar a memória dele, de qualquer forma. Então, eu me lembrei que em todos os cursos, em todos os lugares que ele dava, que ele ia para ministrar palestras, como coordenador, como professor, como autor, ele tinha loucura pela contação de histórias. Uma vez em Manaus, nós entramos dentro de uma cabaninha, eu e ele sentados, ficamos escutando as histórias do grupo que estava contando as histórias. Aí me veio na cabeça, falei, está aí. A gente pode fazer da contação de histórias um elo entre o leitor e a criação, a criatividade. Fazer uma ponte. Então, o que eu fiz? Com um grupo de amigos, com a graça de Deus, que a gente tem amigo, nós fundamos o Instituto Cultural Elias José, que se preocupa em fazer esse elo da contação de histórias com o leitor. Então, o que nós fizemos? Faz 12 anos que a gente tem um instituto, nós criamos o grupo Passarim, é chamado de Passarim mesmo, porque mineiro fala tudo sem o A no final, sem o O no final. É queijinho, passarim, menininho. Então, o grupo é Passarim, para mostrar que é mineiro, é de Guaxupé. Tem um passarinho que tem o código, que é o logo do Instituto, que foi feito pela Cissa Fittipaldi. E nós estamos aí com o passarinho, que já voou para várias cidades. Já voou para Porto Alegre, na maior feira aberta, de céu aberto de livros. Já voou para Belo Horizonte, no Salão de Livros. Já voou para a Bienal Internacional do Livro, para Poços de Caldas, na Flipós, e centenas de cidades, onde eles contam as histórias do Elias e de outros autores, para aconchegar o livro ao seu leitor. Com vocês, o Grupo Passarim.
chamo Pepeu, sou do Instituto Elia José. Antes de tudo, eu já queria agradecer por estar aqui, agradecer a Silvinha pela oportunidade. Para mim é uma honra ser contador de história e poder brincar um pouco com vocês sobre vidas. Somos um... Cadê o meu grupo? Ô, fugiu. Ai, não, Pepe, eu tô com vergonha, não. Menino, pelo amor de Deus, vem. Não, Pepe, eu tô com vergonha. Pitu, Ai, muito menos eu. Ai, não, tô com vergonha. tem um monte de gente aqui esperando, vamos, tá calor. Ah, não, Pepe, não. Vem, rápido! Queremos usar. Voar, pelo amor de Deus. São Paulo é quente, né? Meu Silvinho falou que não ia ter tanta gente assim, não. Tá, ó, vamos andar rápido, vamos contar uma história. Pega os livros de Elias. Quem vai começar a contar primeiro? Eu vou contar a vaidade do terreiro. É uma história de um gado, de um fato, que eles lutam para ser os líderes do terreiro. Legal, né? Bom. Ah, não. Eu vou contar um casório bem finório. Bacana, você pode ser a noiva. Ah, eu a noiva? Sim, você é noiva. Ah, e o casório bem finório é a história da Cristininha. Ela tem um porão mágico e ela gosta de casar. Ela convida todos os amigos. Você pode ser a Cristininha. Ai, mas eu não sou menina. Não, isso não tem nada a ver. Ó, não. Vou começar. Eu tive a coragem de escrever primeiro e eu vou começar. Esse livro chama Refabulando. Ah, esse eu gosto, Pepeu. Esse eu gosto. Maravilhoso. Esse eu gosto. O Elias montou esse livro, Refabulando Grandes Fábulas. E tem uma aqui que é O Homem e o Jabuti. Ah, e esse eu adoro, Pepeu. São 3 personagens. 1, 2, 3 vai dar certo pra todo mundo. Ah, é verdade. Vamos pensar? Vamos. Tá. Era uma vez um jabuti que cantava e tocava o seu violão. Do violão. Era uma vez um jabuti que cantava e tocava o seu violão. Vem cá, achar uma rima pra poeta. Vem cá, vem cá, achar uma rima pra poeta. Vem cá, mineiro que nasceu lá na pratinha e depois de raiz do bastão. Acho pé, não dá rima pra poeta. Poeta, rima com Maria José. Vem cá, achar uma rima pra poeta. Vem cá, ficar com Maria José. Vem cá, achar uma rima pra poeta. Vem cá, ficar com Maria José. O coração que bate por Silvinha, pra vida, tá na chapa picolé. Picolé, carne com o poeta. Poeta, rima com Maria José. Vem cá, achar uma rima pra poeta. Vem cá, ficar com Maria José. Vem cá, achar uma rima pra poeta. Vem cá, ficar com Maria José. Um dia uma fada desastrada espirrou, o seu bigode deu no pé. Deu no pé, não dá rima pra poeta. Poeta, rima com Maria José. Vem cá, achar uma rima pra poeta. Vem cá, ficar com Maria José. Vem cá, achar uma rima pra poeta. Vem cá, ficar com Maria José. A sua bela voz é poesia, dançar bonitos passos de balé. Balé, carne com o poeta. Poeta, rima com Maria José. Vem cá, achar uma rima pra poeta. Vem cá, ficar com Maria José. Vem cá, achar uma rima pra poeta. Vem cá, ficar com Maria José. As pessoas passavam, paravam e olhavam para ver aquele jabuti tocando e cantando às 10 horas da manhã. Algumas pessoas até dançavam e cantavam com ele, mas um homem azedo passou por ali e foi logo pensando: Eu vou pegar aquele jabuti e fazer uma bela de uma ceia. O homem azedo parou perto da toca do jabuti e disse: Jabuti! Ô, Jabuti! Como eu gosto do seu violão.
Como eu gosto da sua voz. Mentira. Sai aqui fora, Jabuti. Venha tocar seu violão só pra mim. Ah, e o Jabuti todo vaidoso respondeu. Ah, então quer dizer que o amigo gostou mais do meu violão ou mais do meu canto? Já compus mais de 10.000 canções, sou conhecido em toda a redondeza. Mas está me saindo agora mesmo. Mas já vou dizendo para amigo, não costumo cantar de graça, viu? Ah, mas o homem insistiu. Ô, Jabuti, eu gostei do seu modo diferente de tocar violão. Eu sou empresário de vários artistas famosos. Quem sabe poderíamos gravar vários CDs. Vale a pena você me mostrar suas composições. Poderia colocar você na televisão. Imagina só, todo mundo vendo a sua imagem e escutando as suas canções. Sai fora, Jabuti. Deixa eu ver esse seu visual artístico. Ah, Jabuti saiu da toca, limpou a garganta, deu um lustro no seu violão, e assim que o Jabuti saiu, o homem o agarrou, o Jabuti esperneou, mas não adiantou. E lá na casa do homem foi um rebuliço só. Todo mundo estranhou a presença do Jabuti e o filho do homem falou: Papai, que beleza! Um Jabuti vai brincar com a gente, pra tocar pra gente. Nada disso, meu filho. Esse Jabuti é pra nossa janta. O quê? Vai ter Jabuti temperado e bem assado. Não, pai, mas olha como ele é bonitinho. Se não quiser, foi exagero, hein? Se não quiser, é bom que sobra mais. Mas já vou avisando. Deixa esse Jabuti dentro da caixa. Ai de você se fizer alguma coisa com esse Jabuti. Vou trabalhar e quando voltar quero esse Jabuti quietinho aqui. Ah, e assim que o homem saiu, o Jabuti pegou seu violão, olhou e começou a tocar e a cantar. Olê, olê, olá, olê, olê. Vamos dançar e cantar aqui. Olê, olê, olá, olê. Viva este meu amigo aqui. Olê, olê, olá, olê. Vamos dançar e cantar aqui. Olê, olê, olá, olê. Viva este meu amigo aqui. Eu adorei a sua música. Ela é incrível. Mas me fala, qual é o nome dela? O nome dela? Olê, olê, olá, olê. Você gostou? Eu adorei. Que bom que você gostou. Mas eu vou te falar uma coisa. Preso dentro dessa caixa é quase impossível. Eu só sei tocar e cantar dançando. Mas vem cá, vamos combinar uma coisa. Eu saio da caixa, eu toco, canto e danço e depois eu volto pra caixa. Ah, estou me lembrando. Um dia eu fiz um show para um monte de crianças. Um monte de crianças dançaram e cantaram comigo. Mas preso dentro dessa caixa é quase impossível. Você não acha uma maldade fazer isso com um artista do meu nível? Peraí, vocês acham que eu posso tirar ele da caixa? Pode. Ah, então tá bom, eu tiro. Mas ó, qual música você vai tocar agora? Eu vou cantar uma música inédita, jamais vista no Brasil e no mundo. E qual é o nome dela? Olê, olê, olá, olê. Olê, olê, olá, olê. Tem mano bacana aqui. Olê, olê, olá, olê. Vamos no dançar, sassá. Olê, olê, olá, olê. Tem mano bacana aqui. Olê, olê, olá, olê. Vamos no dançar, sassá. Gente, era muito divertido a dança do Jabuti com o menino. Não só a dança, mas tudo que eles faziam era divertido. Mas de repente, o Jabuti parou de cantar, parou de tocar, deu um grito, mas não era qualquer grito não. Era um grito desesperador, com vontade de fazer xixi. Xixi? Xixi. Xixi? Xixi. Xixi? Xixi. Xixi? Xixi. Xixi. Ah, xixi! Ai, menino, que vontade de fazer xixi! Ah, você pode fazer xixi no banheiro lá de casa. Ah, não, lá não consigo fazer
xixi, não. Eu só consigo fazer xixi quando tem uma grama bem verdinha, igual no Parque Trianon Máximo. Você quer ir lá pra fora? Lá pra fora não vai dar, não. O meu pai não vai me perdoar se você fugir. Ah, não tem problema, eu morro aqui mesmo. Tá? Se quiser voltar na caixa também, pode voltar. Mas com mais raiva ele vai ficar quando ele comer carne de jabuti com vontade de fazer xixi. Já comeu carne de jabuti com vontade de fazer xixi? Não. Ah, nem querer. Azeda, amarga, ruim, não dá. Ô, gente, se eu deixar ele fazer xixi, eu tenho certeza que ele vai fugir. Ai, não vou não. Vai sim. Não vou. Você promete, Jabuti? Prometo. Tá bom, eu deixo. Mas eu vou ficar de olho. Tá bom. Você vai ficar me olhando? Ai, não vou fazer xixi com ninguém me olhando. Ai, tá bom, eu fecho o olho. Ah, não, você vai olhar aberto. Ah, mas você tá olhando ainda. Ai, Jabuti. Você tá olhando. Tá bom, agora você pode fazer o xixi, Jabutizinho. Posso fazer xixi, menina? Pode, Jabuti. Posso mesmo? Faz logo. Ai, posso mesmo? Pode. Já fez xixi, né? Assim, já terminou. Jabuti? Ô, Jabuti. Ô, Jabutizinho. Quero ver. Ai, gente, eu falei pra você olhar ele. Meu pai vai me matar. Já era. Me dá uma dica, alguém fala alguma coisa que eu faço. Aí eu vou fugir do meu pai, gente. Eu vou lá na rua. Eu vou pegar essa pedra. Ai, eu vou pegar essa pedra. Exato. E vou pintar igual um jabuti. Lá. Meu pai nem vai desconfiar. Aí eu canto muito melhor que o jabuti, né? Vai ficar igual um jabuti. Filho! Eu vou tomar banho. Coloca água pra ferver, que é hoje que eu vou comer esse jabuti. E coloca água pra ferver bastante, porque pra tirar o casco do jabuti, só com água fervendo. Vou tomar meu banho e já volto. Menino! Você deixou o jabuti fugir? Não, pai. Menino! Você pintou uma pedra pra imitar o jabuti? Não, pai. Menino! Você achou sua besta? Sim, pai. Não, pai, espera. Aqui, ó, o jabuti tá aqui, ó. Isso é uma tartaruga, menino! Menino, agora você vai me ajudar a pegar esse jabuti. Só voltamos pra casa com o jabuti na mão. Ô, jabuti! Jabutizinho! Ô, Jabuti, o meu pai conseguiu um contrato com a gravadora e com a televisão. Ó, você vai ficar rico. Vai viver como um rei. Isso, como um rei. Vai ficar podre de rico. Ó, cansado, com dor nos nervos, o pai voltou pra casa pra pegar um banho. Pra tentar aliviar a tensão. E do nada, ele ouviu uma voz. Atenção. Aliviar a tensão. E do nada, ele ouviu uma voz vindo lá de longe. Cantando uma música maravilhosa. Inédita. Com vocês, Olê, olá. Ninguém comeu carne de jabuti. Olê, olá. A nossa história termina aqui. Olê, olá. Ninguém comeu carne de jabuti. Olê, olá. A nossa história termina aqui. Parabéns ao grupo Passarinho. Eu gostaria que cada um falasse seu nome. Meu nome é João Pedro.
Pedro, Silas, Todos de Guaxupé. Muito obrigado por vocês terem vindo de tão longe, né? Nós estamos encantados com vocês. Parabéns.